E nós, nessa manhã, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21. A palavra de Deus diz assim: ouça com fé. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. E na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, sem rumo, pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu a beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e carecemos da ação do teu Espírito entre nós para que possamos enxergar aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que o teu Espírito haja em nosso meio, trazendo clareza,
que saiamos daqui também da mesma maneira como Sara, com riso em nossos rostos, com alegria em nosso coração, louvando ao Senhor por tuas grandes e ricas promessas em nosso favor. Amém e amém. Finalmente chegamos no nascimento de Isaac. Finalmente, se você, né, como a gente tem percebido o tanto que isso tem sido as, trabalhado ao longo dos capítulos, desde Gênesis capítulo 12, é que Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sara, e até chegarmos aqui no capítulo 21, muitas coisas aconteceram. E o que, que acontece? E não é só a quantidade de capítulos que se passaram, mas na verdade se passaram muitos anos de verdade. Né? Desde quando Deus chamou Abraão para sair de Ur dos Caldeus para a terra que ele mostraria, se passaram 25 anos. Imagina ter que esperar 25 anos para que uma promessa de Deus se cumpra na nossa vida, na vida da nossa família, ou algo assim. Imagina, são 25 anos. Não são 25 dias, nem muito menos 25 meses. São 25 anos em que a promessa de Deus, que Deus havia feito a Abraão e Sara, agora estava finalmente cumprida. Mas o grande ponto aqui para nós é o seguinte: como que então nós respondemos ao cumprimento e às promessas de Deus em nossas vidas? Nós vamos ver duas maneiras de se responder à palavra de Deus, ao cumprimento da promessa de Deus, do qual Isaac apenas aponta, e como nós devemos responder e o perigo de responder de maneira errada. Nós temos aqui duas respostas à redenção e ao cumprimento da promessa de Deus. O primeiro deles, nós veremos no primeiro, do versos de 1 a 7, é o riso, riso da fé. Mas nos versos seguintes nós veremos o riso da incredulidade. Então vamos olhar comigo o verso de número 1. O verso de número 1 enfatiza para nós de que o Senhor visitou a Sara como tinha dito e cumpriu o que lhe havia prometido. Perceba nos versos de 1 a 3, pelo menos, a, a ênfase de Moisés em dizer para nós de que o que estava acontecendo ali não era um mero. Oi, só. O que estava acontecendo ali não era um mero acidente ou algo biologicamente, naturalmente, algo natural acontecendo. Moisés está dizendo para nós de que o nascimento de Isaac tinha ação direta de Deus. Não somente uma ação direta de maneira natural, mas uma maneira sobrenatural em que Isaac nasce da velhice e da impossibilidade de se gerar. E então Moisés ele diz o seguinte: Deus, o Senhor, visitou Sara como tinha dito e cumpriu o que ele havia prometido. Depois ele diz que Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós devemos considerar é que Deus ele cumpre todas as suas promessas. Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Havendo o Senhor falado, a sua palavra será cumprida.
Nós devemos olhar para este evento na vida de Abraão e Sara e entendermos e vivermos de uma maneira a viver pela fé, confiados nas promessas de que o Senhor tem para o seu povo, tem para nós neste tempo. E mesmo que demore, mesmo que haja um tempo de espera, nós devemos ter a confiança de que, havendo o Senhor falado, as promessas deles, as promessas dele, perdão, se cumprirão cabalmente. Talvez você esteja aqui e já esteja como Sara, que ao ouvir da promessa de Deus ri. É porque é isso que aconteceu quando Deus chegou a ela e disse: daqui um ano você terá um filho. E ela então ri, né? Tipo, capaz, até parece. Né? Quando alguma pessoa diz a você algo assim que parece absurdo, então a gente dá aquela risada assim, né? Ah, creio, mas não muito. Meus irmãos, as promessas que Deus deixou para nós, o seu povo, elas são verdadeiras. E mesmo que se demorem, o apóstolo Pedro diz para a gente de que Cristo voltará uma segunda vez, mesmo que alguns reputem que essa promessa tem demorado, Deus cumprirá ela. E a minha pergunta que eu faço a você nessa manhã é: qual é a sua relação? Como que você enxerga? Como que você responde às promessas de Deus que são feitas na sua palavra? Talvez uma pergunta anterior a esta precisa ser feita. Você conhece muito bem as promessas que Deus fez ao seu povo? Você conhece as promessas que Deus fez a você? Para nós conhecermos, nós precisamos conhecer a Deus e conhecer o que ele prometeu. Porque sabe qual é o problema? O problema pode ser que nós não conhecemos as promessas de Deus para nós, e então nós vivemos ansiosos neste mundo, vivemos perdidos, sem saber se o Senhor cuida ou não de nós. Por exemplo, quando Deus diz lá em Hebreus de que a nossa vida deve ser livre da avareza, porque Deus disse: nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Essa é uma promessa de Deus para nós. É uma promessa em que nós podemos nos apegar a ela. E ao olharmos para essa passagem, devemos então orar com confiança, sabendo de que finalmente Deus cumpre suas promessas. Em Cristo, as promessas de Deus são para nós um sim e um amém. Ou quando talvez você está andando desencorajado, porque afinal de contas, a sua vida parece uma montanha russa. Uma hora você está bem, outra hora está mal. Uma hora você está andando com Deus, caminhando com Ele pela fé. E em outro momento você tropeça e cai. E então você não tem esperança, não tem confiança de que o Senhor pode te ajudar. Então, uma promessa de Deus que diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós, como sociedade, e na verdade nós, como povo cristão evangélico, nós perdemos um hábito muito bom, que é o de memorizar a palavra de Deus. Nós vemos perdendo o hábito de memorizar a palavra de Deus. Nós já não sabemos mais as promessas do Senhor para nós. Nós sabemos o que o mundo promete para nós, mas nós não sabemos mais o que o Senhor tem prometido para nós, o seu povo. E esta é a razão para que nós venhamos a ser, na linguagem de Efésios 4, né, a sermos lançados de um lugar para o outro, por todo vento de doutrina, né? A gente não
tem apegado em uma maturidade por conhecer melhor a palavra do nosso Deus. Então, nessa manhã, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que Deus cumpre suas promessas, mas é preciso que nós a conheçamos e esperemos e oremos sobre elas na expectativa de que Deus as cumpra. Meus irmãos, a palavra de Deus nos exorta e nos encoraja, dizendo que tudo o que pedirmos em conformidade com a palavra de Deus, Deus nos ouve. Deus tem prazer de ouvir a oração do seu povo e ele escolheu a oração como meio pelo qual ele responde. Então, quer algo mais bíblico do que orar as promessas de Deus? Do que talvez você está atravessando hoje um momento de instabilidade financeira e orar então dizendo: Senhor, o Senhor disse que jamais me abandonaria, jamais me deixaria. Senhor, me ajuda. Mas agora, quando a palavra de Deus é cumprida, olha o que Abraão faz. Ele vai circuncidar o seu filho Isaque. E isso nos mostra uma disposição de Abraão muito grande de prontamente obedecer agora. Na semana passada nós vimos a sua relutância e até o Abimeleque, né, rei Abimeleque, obedecendo de maneira pronta mais do que Abraão até. Mas agora ele faz aquilo que Deus havia feito um pacto com ele, né, de que ele circuncidasse os seus filhos. Abraão se mostra confiante não somente nas promessas de que Deus entregou, mas nas outras promessas de que Deus havia dado por meio da circuncisão. O que a circuncisão representava no Antigo Testamento? A circuncisão marcava esse selo e sinal de uma promessa que Deus havia feito com o seu povo e mostrava de que aqueles que eram circuncidados eram marcados como parte do povo de Deus. O que no Novo Testamento vai nos apontar, e até mesmo o Antigo Testamento nos mostra de uma maneira cada vez mais clara, de que a circuncisão ela representava aquela circuncisão do coração, onde que Deus nos marca e nos dá um novo coração pela fé. Por isso que os profetas muitas vezes diziam ao povo de Israel: circuncidem o vosso coração e não a carne do vosso prepúcio. Porque Deus está interessado em que o seu povo não seja marcado apenas exteriormente, mas interiormente. E essa é a razão de que na nova aliança, o batismo, que representa aproximadamente o batismo, mas representa de uma maneira nova, porque agora quem é parte do povo de Deus não é somente exteriormente, mas aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que dão mostras nos seus corações de que foram circuncidados nos seus corações. Mas o grande ponto que eu quero frisar um pouco aqui com você nesses primeiros 7 versículos é a resposta de Sara, é a resposta de Abraão em ao cumprimento da promessa de Deus. Nós vemos agora um jogo de palavras em que o nome do filho tem muita relação com a resposta que Sara dá ao nascimento dele. Olha comigo, por exemplo, o verso de número 3. Sara deu à luz e Abraão deu o nome de Isaac. Isaac quer dizer o quê? Riso. Então Abraão circuncidou Isaac, que Deus havia lhe ordenado, e então Sara diz no verso 6:
Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão e que Sara seria ainda amamentaria, pois na sua velhice lhe dei um filho. Então aqui um jogo de palavras com a palavra riso. Isaac é riso por conta daquele riso que ela teve de incredulidade, quando Deus prometeu em um ano ela ter um filho, e agora então ela diz assim: agora Deus me deu motivo de riso. E todo mundo, né, você e eu, que estamos ouvindo essa história, deveríamos também se juntar a ela e rir, como Deus cumpre suas promessas de uma maneira totalmente sobrenatural. A resposta de Sara ao cumprimento da promessa de Deus é de louvor. É um riso agora não de falta de confiança, de dúvida, mas é um riso de alegria, de louvor em resposta a uma ação de Deus. E uma aplicação imediata que esse texto nos fornece é a de que Deus cumprir a sua palavra deve fazer que a gente louve ao Senhor em alegria. Não são todas as músicas, e não é para ser assim, que são vibrantes e alegres. Nós cantamos agora há pouco, no momento de confissão, uma música mais triste, pela razão, né, de que é um momento de contrição, não é um momento de alegria quando nós confessamos os nossos pecados. Mas ao mesmo tempo há momentos em que Deus nos chama para cantar a Ele com alegria. Porque quando nós olhamos para a situação que nós estávamos, olhamos então para a palavra de Deus e vemos as promessas dele, e vemos as promessas do Senhor se cumprir, é motivo que nós então nos alegremos, nós exultemos, jubilemos de alegria. Até porque na nossa vida cristã, na vida comum, não é todo momento que você está alegre, né? E nem é para estar, meu irmão. Na vida, há momentos e há tempo para que a gente se entristeça, que a gente chore, que a gente lamente. A vida cristã não é uma vida estoica, né, em que a gente ou cínica, né, em que a gente simplesmente finge estar tudo bem. A vida cristã nos ensina que nós devemos lamentar, chorar, se indignar, mas também se alegrar. Deus realizando a obra da redenção em nosso favor, e Jesus, o Filho da promessa, ter vindo ao mundo para nos dar motivos para rir, deve nos mover a exultar em alegria. E talvez eu acho, talvez, uma das razões pelas quais a gente não canta quando nós nos reunimos em culto para louvar ao Senhor, talvez seja essa a razão. A obra de Jesus, a obra da redenção, não marca o nosso coração. Aquelas verdades que nós cantamos, onde o sangue de Jesus verteu em nosso favor, para nos salvar, para nos redimir. Talvez isso ainda não tenha entrado no seu coração de maneira tal que faça você se sentir então privilegiado e então responder em louvor ao Senhor. Mas Sara, ela entendeu isso. Ela entendeu que Deus agir deve nos fazer exultar em louvor e em adoração. A obra da redenção, meus irmãos, a obra de Jesus na cruz, deve fazer que cantemos, que louvemos, que exultemos em grande alegria. Porque, afinal de contas, a promessa, o nascimento de Isaac,
ele aponta simplesmente para o nascimento do filho verdadeiro de Abraão, do descendente prometido da linhagem de Abraão, que é Jesus, que a semelhança de Sara, uma jovem, teve uma impossibilidade, sendo virgem, deu à luz a um filho. Jesus é o verdadeiro filho da promessa que deve fazer você rir de alegria. Jesus e a sua vinda a este mundo deve ser motivo para nós, meus irmãos, nos alegrarmos, a dizermos: Bendito seja o Senhor que ouviu a minha oração, que veio em favor de mim, miserável pecador. Mas há também, meus irmãos, diante de nós, um grande perigo, que é o perigo da incredulidade. Dos versos 8 a 21, tem uma passagem difícil, uma passagem que nos leva a pensar por que esta mulher, Agar, e perceba algo no texto, não é mencionado o Ismael pelo nome. É o filho da escrava, é o filho de Abraão, mas não é Ismael. O que o texto quer nos comunicar aqui? Ele quer mostrar, demarcar para a gente algo muito importante, de que Ismael não é filho da promessa, de que Ismael ele não é um filho da promessa. Perceba como que Ismael ele reage ao nascimento do filho da promessa. Olha no verso 8. Isaac foi desmamado neste dia. E nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. De um lado, aqueles que estavam rindo de alegria, mas por outro lado, aqueles que estavam zombando da promessa, zombando do cumprimento de Deus. E essa aqui é uma relação que vem desde Gênesis 3. Os filhos, a linhagem da serpente versus a linhagem piedosa. Você vê isso em Caim e Abel. Você vê isso em os filhos de Noé, ali, Sete. Ele é a linhagem piedosa, mas você vê a outra linhagem que está sempre em confronto com o povo de Deus. E é a mesma coisa que nós vemos hoje. Aqueles que não são filhos da promessa, ou seja, aqueles que são incrédulos, que riem, que zombam da promessa de Deus, eles estão sempre em conflito com o povo de Deus. Estão sempre em perseguição com a verdade. E é exatamente isso que está em jogo aqui. A promessa, a linhagem da promessa preservada pela promessa e pela palavra de Deus, e então a linhagem da zombaria, daqueles que rejeitam abertamente a palavra de Deus e as promessas do Senhor. E é a mesma imagem de que está sendo reforçada aqui que o Gabriel trouxe para nós no capítulo 16 de Gênesis, onde Sara estava agora sendo ah, zombada por Agar, porque agora Agar, naquele contexto, né, Gênesis 16, ela tinha tido filho e agora ela zomba de Sara. Olha, você não dá filhos a Abraão, eu dou. Então esse mesmo comportamento é reforçado aqui pelo filho Ismael. Então Ismael é mandado embora porque há um perigo aqui, um perigo em relação à sua
a saber quem é de fato aquele que deveria herdar as promessas de Deus. Então, o pai manda embora, mesmo assim, contrariado pelo amor paterno, mas Deus diz que isso era o certo a se fazer e de que ele cuidaria tanto de Agar quanto de Ismael. E aqui, meu irmão, minha irmã, apesar de não ser o tema principal do texto, mas há aqui algo que a gente precisa entender de maneira muito clara. Deus faz, Deus escolhe, Deus elege algumas pessoas. Abraão, perdão, Isaac, ele é o filho da promessa porque Deus diz ser assim. Não é porque ele merece, não é porque ele é alguma coisa, mas é porque Deus disse assim. Da mesma maneira, Ismael. E assim também vai ser com Jacó e com Esaú. E o ponto para nós, meus irmãos, nesse texto, é entender que aqueles que não são eleitos, não o são porque fazem e vivem de maneira diferente, mas na verdade a sua rejeição reforça a sua incredulidade. Perceba que Esaú, posteriormente, ele vai debochar também. Ele vai zombar da promessa de Deus. Ele vai vender a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Ele vai zombar da promessa de Deus. E agora, Ismael também da mesma maneira. Mas o grande ponto que nós vamos reforçar aqui agora é a questão da zombaria, do ir contra a promessa de Deus. Porque o que acontece? Eu fiquei pensando, eu fiquei olhando esse texto, lendo esse texto, e eu fiquei encabulado, porque ao mesmo tempo que ele é rejeitado, ele é abençoado, ele é cuidado. Deus ouve a oração de Ismael. O menino chora, Deus ouve, envia um anjo, e esse anjo diz à sua mãe sobre um poço, eles bebem daquilo, esse menino cresce, vai ser um flecheiro, ele se casa com a egípcia e ele vive uma vida que Deus abençoa. Ele então vai ser uma grande nação. Em outras palavras, Deus está abençoando Ismael, mesmo ele sendo rejeitado por Deus e rejeitando a Deus. O que isso traz para nós? Principalmente no nosso tempo, é muito importante nós frisarmos um ponto aqui. Ser abençoado por Deus, ter um bom emprego, ter uma boa vida, uma boa família, uma família bonita, ter um carro legal, não é sinal de que Deus está de maneira salvífica contigo. E é por isso que nós, às vezes, entramos em crise quando vemos, às vezes, as pessoas crentes passando apertos e pessoas ímpias vivendo com folga. Foi essa a crise que Asaf teve no Salmo 73. Ele falou assim: eles são sadios, eles são gordinhos, né? Tem fartura na sua casa. E eu não sei por quê, Senhor. E eles zombam do Senhor, eles andam como o Salmo primeiro, né, que diz aquele que zomba, os zombadores, a roda dos escarnecedores. Ele está nessa roda, sabe? E eu olho para o meu amigo, ele está na roda dos escarnecedores, ele está no bar todo final de semana ele está com uma mulher diferente, e eu não entendo, Senhor, por que, que ele é abençoado e eu não. Eu não entendo, Senhor, porque o emprego dele é melhor do que o meu.
Meus irmãos, esse texto traz para nós uma luz sobre esse ponto. Deus ouve a oração dos ímpios quando eles estão em aperto, e às vezes Deus age e os salva. Às vezes Deus vai dar bens, vai usar a tecnologia ou aquilo que eles produzem na sociedade para abençoar outras pessoas, mas isto por si só não quer dizer que Deus o aprove ou que Deus está salvificamente com ele. Deus não está com os zombadores. E às vezes essa é um sinal que Deus o abandonou, que Deus já o entregou ao juízo, quando Deus dá a ele bens em que ele não reconhece que vem do Senhor e vive então a vida ainda mais ímpia. Ele olha, ele olha e interpreta assim: se eu estou sendo abençoado é porque Deus está comigo. Então eu vou fazer. Olha só, que trouxa. Aquelas pessoas vivendo para Deus, fazendo que vivem dessa maneira, se refreiam. E eu estou aqui vivendo a minha vida entregue ao pecado, né? Eles dizem que é pecado, mas eu estou vivendo alegre. Deus está me abençoando. E Deus está dizendo aqui para nós: não. E isso entrou de tal maneira, até mesmo na igreja, de que a gente criou uma teologia da prosperidade para dizer: se Deus está me abençoando, né, porque Deus quer que eu seja rico, que eu seja saudável. Então, se eu estou sofrendo é porque Deus está me punindo. Deus não está comigo. Meus irmãos, a Bíblia não apresenta a bênção de Deus nessas categorias. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, se você tem lutado com isso, eu quero te dizer que a bênção do Senhor está na promessa dele de nós crermos no Filho de Deus, pois ele é o Filho da promessa. E ao nos aproximarmos dele com alegria e fé, Deus tem grandes bênçãos para nós. Mas não é somente para esse mundo, é muito pouco, é muito pobre a visão de que pensa de que se nós cremos em Jesus, teremos o melhor da vida aqui e agora. Deus estando conosco, habitando entre nós, é a grande promessa de salvação. Porque a pergunta que eu faço para você nessa manhã é: se no céu não tiver Jesus, você estará alegre? É céu, sabe? Se eu chego no céu, tem ruas de ouro, tem muita coisa boa, não vou chorar, mas não tem Jesus. O céu só é céu, meu irmão, minha irmã, porque Jesus está lá. Porque ele finalmente vai cumprir todas as suas promessas de habitar no meio do seu povo. Apocalipse 21 vai nos dizer exatamente isso. Deus habitará no meio do seu povo. Deus finalmente estará conosco nos novos céus e na nova terra. E eu quero, caminhando para o fim, olhar um pouco de como o Novo Testamento olhou para essa passagem específica. Porque Paulo olha para esta passagem e ele usa de um método interpretativo chamado alegoria, que é algo que nós não devemos fazer a não ser que o intérprete apostólico tenha feito, que é o caso, né? Por quê? Primeiro, porque esse texto é um texto de fato histórico, mas o Espírito guiou Paulo para alegorizar e entender que essa passagem diz a respeito também sobre algo. Capítulo 4 de Gálatas, versos 21 em diante, diz assim: digam-me vocês, os que querem estar sob a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da promessa, o filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu
mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite. Você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da mulher que tem marido. Mas vocês são irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Paulo está dizendo para nós o seguinte, de que essa história representa também duas alianças que Deus faz com as pessoas. Agar representa aqueles que vivem pela lei, que buscam a sua aceitação por Deus por meio de seus méritos. Então perceba que Ismael foi circuncidado aos 8 dias. Ele representa esse esforço humano de se conseguir as bênçãos de Deus por nossas forças. Percebe? De que Ismael ele nasceu pelo esforço humano, pelo esforço de Abraão dar um jeito na promessa de Deus de fazer. Então, Paulo entende aqui de que o grande ponto é de que Agar e Ismael representam aqueles que buscam ganhar as bênçãos de Deus por seus méritos. Mas perdão, mas Isaac representa aqueles que nasceram do Espírito, que entenderam que para agradar a Deus, nós não temos e não podemos fazer nada que compre a salvação, mas é o próprio Deus que, de maneira sobrenatural, nos elege e no tempo nos salva. Sara representa aqueles que nasceram espiritualmente de modo sobrenatural. Apesar da sua vida, Deus agiu. E essa história nos lembra de que a nossa salvação não é fruto da engenhosidade humana ou dos nossos esforços, mas de uma ação sobrenatural de Deus, em que o Filho da promessa, Jesus Cristo, veio a nós para nos fazer filhos da cidade celestial mediante a promessa. Duas aplicações que já foram feitas, mas não custa repetir. Primeira delas, meus irmãos, Deus cumpre as suas promessas, todas elas. E para nós, é um motivo de que nós devemos nos alegrar, mas também conhecê-las. Devemos nos empenhar em conhecer as promessas de Deus para nós. Ao ler a sua palavra, ao meditar nela e viver de maneira alegre pela promessa cumprida em Cristo Jesus. Porque Ele é o verdadeiro Filho da promessa que nos dá vida, que nos traz a redenção que nós precisamos. E em segundo lugar, meus irmãos, não entenda o que Deus dá a nós como se fosse algo que Deus então nos aprovasse por aquilo que ele nos dá. Apenas que nós podemos usar as boas coisas que as pessoas que não têm Jesus, que não são crentes, produzem. Nós podemos usar, nós podemos e pessoas e Deus abençoa as pessoas por meio da graça geral.
Mas a gente precisa saber que há um tipo de graça, há um tipo de bênção que Deus dá apenas ao seu povo, apenas aos eleitos, apenas àqueles que estão em uma aliança com Cristo Jesus por meio do seu sangue. E que essa bênção não é simplesmente material. Deus nos abençoa, sim, com boas coisas, com saúde, com bom trabalho, família, amigos. Mas a grande bênção evangélica, a grande bênção de que Deus nos dá é a salvação e um relacionamento vivo com Jesus. Essa é a grande bênção que Deus promete no Evangelho. O grande tesouro da igreja é o Evangelho de Jesus, que nos faz agora de inimigos amigos de Deus. Se você nessa manhã veio até aqui e anda distante do Senhor, esse é um momento em que é um bom momento para que você avalie sua vida e pense: será que eu estou vivendo de tal maneira que o tesouro da minha vida não é o que eu tenho, mas Jesus? Será que eu tenho vivido de tal maneira que eu não vivo de pensando que os meus as minhas conquistas são algo que me colocam em um relacionamento vivo com Deus? Mas Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a verdade é que nós não sabemos o porquê o Senhor nos ama. Por que a nós e não ao outro? Por que Isaac e não Ismael? Senhor, nós apenas podemos responder com alegria e exultação e dizer: Senhor, bendito seja o teu nome, que da Virgem fez nascer teu filho para colocar em nossa boca riso. Nós não compreendemos os teus caminhos, mas nos alegramos com eles. Senhor, nos coloca na boca um riso de alegria, de júbilo, não de zombaria, não de desconfiança da tua palavra, não de desconfiança da tua promessa, mas de uma expectativa, de uma esperança em viver e de receber as promessas que o Senhor fez a nós. Nós aguardamos a promessa que o Senhor fez de voltar. Nós aguardamos ansiosamente. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Avisos, né? É bom que vocês esticam as pernas. Nossos avisos, quarta-feira, quinta-feira. Então, o Lucas está dizendo para nós que quinta-feira, comunidade transformadora. Então, é um lugar onde nós caminhamos, né, desafiamos uns aos outros e no Evangelho, e tem sido um momento de crescimento muito bom. Domingo que vem, 9h30, estaremos aqui, né, 9h30 o nosso café, 10 horas o culto, é culto de ceia, então prepare o coração, venha, não falte, programe-se para estar junto com o povo de Deus, para celebrar a ceia do Senhor. E outro aviso é que a gente vai começar a fazer as inscrições para o nosso encontro de casais no dia 18 de julho. Então, vai ser um tempo muito abençoador, a partir das 19 horas, com o tema Escolhendo Perdão. E estará conosco Alex Queiroz, pastor, um dos pastores na Igreja Vértice. E a inscrição será R$ 20 por casal.
e mais um prato e uma bebida, da mesma maneira que fizemos ano passado. Esse é um valor simbólico para que a gente possa custear essas coisas externas, assim, aluguel de mesa, decoração, gasolina para o pregador e tal, que ele vem de Águas Claras, abençoar a gente. Então, toda essa questão logística mesmo. Então, a, a gente vai começar a fazer as inscrições e a gente vai fazer no grupo de avisos. Então, se você não está no grupo de avisos e quer estar, aponte o celular para o QR Code ali, você vai entrar para o grupo de avisos. É um grupo aberto a todas as pessoas, não é o grupo de membros da igreja, tá? Mas é um grupo que a gente quer que você esteja para ouvir os avisos que a gente tem durante a semana. E, obviamente, o outro aviso é sobre a membresia. Se você tem visitado a nossa igreja e quer conhecer mais, quer dar mais um passo em conhecer a nossa igreja, nós estamos com a inscrição para o ah, curso de novos membros aberto, tá? Então faça a sua inscrição, não deixe para a próxima turma, até porque essa, eu até pedi calma aos irmãos que já se inscreveram, porque a gente vai talvez começar ali no início de agosto, tá? Então tem mais um mês aí para as pessoas considerarem isso e a gente fará uma nova turma de novos membros. Amém? As redes sociais, né, estamos subindo as pregações, ensinos, tal, no canal do YouTube da igreja. Então, se inscreva lá, participe, aguarde que vai uma enxurrada de conteúdo aí que foi gravado, né? Série de Daniel, não do início, mas desde quando nós retomamos Gênesis, vai estar lá no canal do YouTube. Então é uma maneira de abençoar, da gente crescer e meditar ainda mais na palavra de Deus e suas promessas. Feche seus olhos, baixe sua fronte. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora que nós encontramos no Filho da promessa, Jesus Cristo, o Filho de Abraão, Filho de Deus, Filho de Davi, aquele que veio para morrer, viver em nosso lugar, morrer em nosso lugar, que hoje convida a todos ao arrependimento e fé. Que a graça restauradora, santificadora do Espírito Santo de Deus nos envie para a missão, nos envie para vivermos uma vida diferente, transformada pelo Evangelho. Não só hoje, mas para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Uma semana abençoada até que sejamos uma nova cidade. Deus abençoe.